Entrevista coletiva com o goleiro Fernando Praz. Fernando, boa tarde. O pessoal da imprensa mandou aqui as perguntas e eu vou passando para ti, tá bom? Danilo Queiroz, do Futebolês, pergunta o seguinte: já tem data para o Brasileirão voltar para a Copa do Nordeste? No fim de semana é possível que seja marcado um retorno do estadual, né? Ele quer saber se você está animado para a volta aos jogos. Como é que está a tua expectativa, né? Bom, são 4 meses já, praticamente, né? Sem jogos. Ficamos 3 meses quase sem treinar. O jogador só passa por isso quando tem uma lesão e ainda assim é uma situação diferente, né? Eu acho que todo mundo está muito ansioso para voltar, né, cara? Tanto o pessoal que joga, né, os jogadores, como a torcida tá ansiosa de ver futebol, porque futebol é um entretenimento, né? É a paixão do brasileiro e ficar tanto tempo sem poder ver jogo, né? Sem poder assistir, sem poder vibrar, eu acho que é geral, né? Eu acho que a ansiedade para o retorno do futebol ela é generalizada. O Juliano de Medeiros, da TV Vesmares, fala o seguinte: especialistas afirmam que um período sem atividades e jogos impacta mais nos goleiros que nos jogadores de linha. Você concorda com isso? Como lidar com isso e as atividades estão diferentes? Bom, eu vou falar por achismo, né? Eu não acho que impacte diretamente mais no rendimento, mas como o goleiro é uma posição em que o erro fica mais latente, em que o erro fica mais nítido, onde o erro é muito mais potencializado, né? Então, é óbvio, se tu tem um atacante, um goleiro, um meio-campo, um zagueiro, que estão num tempo de atividade grande, que vão ter seu rendimento prejudicado, óbvio que na situação do goleiro isso fica mais nítido, fica mais claro, né? Um atacante ele pode errar 4, 5, 6 passes, errar a finalização, e acertou 2, tá bom. O goleiro é o contrário, de 10 ações ele tem que acertar 10. Se ele erra um simples passe, o erro pode ser fatal, né? Então eu acho que é mais por isso. Eu acho que todos vão sofrer, mas o goleiro, por ser uma posição em que se exige praticamente erro zero, né? Eu acho que fica mais visível, de repente, nessa volta, né? Uma certa dificuldade. O Ulisses Gomes, da rádio Jovem Pan News, faz o seguinte: o Ceará tem dado oportunidades para jovens da base, inclusive goleiros e algumas promessas recém-contratadas. Para você, um dos mais experientes do elenco, qual a importância dessa mescla no grupo e como é a sua relação com eles? Cara, eu sempre falei isso, né? Não é de hoje. Um grupo de futebol não se faz só com jogador experiente, só com jogador novo. É uma mescla de vários indivíduos com várias características diferentes, né? E tu consegue montar um grupo bom quando essas características conseguem se complementar. Então é importante que tu tenha o cara experiente para aconselhar, para direcionar o mais jovem. É importante que tu tenha o mais jovem também para dar vitalidade ao grupo. É importante que tu tenha o cara que vem de fora para ele trazer uma experiência, uma visão diferente do que tem aqui dentro. E é importante tu ter o cara formado no clube também para ele emprestar aquela identidade, aquela identificação com o clube, né? Então eu acho que para tu montar um grupo forte, tu tem que ter perfis que se complementem, né? E a relação minha, que são os mais experientes com os mais jovens, é de tentar passar alguma coisa, né? Porque não que seja melhor ou pior, mas eu estou no futebol há 30 anos, né? Futebol profissional, 23 anos. Então, já passei por muita situação que, de repente, para um menino mais novo, é uma novidade. E eu acho que o quanto antes tu se preparar e estiver preparado para o maior número de situações possíveis, o teu rendimento, o teu desenvolvimento vai ser melhor. Então, é melhor aprender com os erros e acertos dos outros, que isso acelera também o processo de maturação, né? O Ibernão Monteiro fala o seguinte: ele quer saber como é que você está fisicamente nessa 6ª semana de trabalhos presenciais. Então, cara, eu graças a Deus, tive uma condição boa de poder trabalhar nessa parada, né? Eu tenho um profissional que me acompanhou diariamente. Consegui, durante um certo período, eu e o Richard alugamos um campo para treinar a parte específica, porque eu acho que o jogador que vai sentir mais dificuldade é o que não conseguiu trabalhar a especificidade, né? Por mais que o cara tenha trabalhado força, potência, velocidade, mas, por exemplo, um cara que trabalhou
num espaço limitado no pátio de casa ou na varanda, que a gente vê muita gente fazendo exercício online na varanda, né? O cara vai conseguir fazer ali 2, 3 quilômetros de alta intensidade, mas dentro da especificidade do jogo, mudança de direção, cabeceio, irregularidade do terreno, as ações próprias do jogo mesmo fica muito prejudicada, né? E casualmente hoje eu fiz o Kinel, é um aparelho que a gente tem aqui que mede a força e potência para ver, né? Fazia 3 meses que eu não fazia por causa das restrições e até eu estava entendendo que eu estaria um pouco abaixo em termos de força ainda, né? Mas os índices ali mostraram que eu estou até um pouquinho acima do que eu estava quando da paragem, né? O Del Luiz, da Rádio Vesmares, fala o seguinte: com tantos treinos, como é que está a expectativa, por exemplo, para você voltar a fazer uma grande defesa, armar uma barreira, né? Para pedir a atenção dos zagueiros, para bater um tiro de meta, mesmo sendo experiente, conta um pouco desse desejo aí de voltar a fazer isso. Porque tu trabalhar tendo uma meta é muito mais fácil, né? Agora, tu trabalhar durante 1 mês e meio, quase a gente está trabalhando aqui, sem ter perspectiva de jogo, né? Tu começa uma semana, tu não sabe o que vai acontecer, se vai ter jogo, se não vai ter. É muito diferente, é muito diferente. Tu conseguir manter o foco, a disciplina, né? A concentração. E essa adrenalina da parte competitiva, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E agora, quando as coisas estão se encaminhando aí para dentro de um curto espaço, né? Não sei quando, mas voltarem os jogos, até o nível de concentração no treino ele já muda, né? O Danilo Queiroz fala o seguinte: qual é a maior dificuldade que vocês, atletas, vão precisar superar nesse retorno aos jogos depois de tanto tempo de parada? É o ritmo competitivo. Porque é diferente de tu estar bem fisicamente, os testes todos mostram, né? Condicionamento aeróbico, força, potência. Mas a especificidade do jogo é totalmente diferente. Porque às vezes o cara fala, pô, tô bem fisicamente, mas no jogo eu abafo, né? Por quê? Porque o jogo é totalmente diferente do treino. Por mais que tu tente levar para o treino as similaridades, né? Situações de jogo, não tem como, né? O jogo ele tem alguns componentes diferentes, até o componente mental também. E eu acho que a gente vai ter mais dificuldade pegar o ritmo de jogo de novo, porque como eu falei, a gente para 1 mês de férias, 1 mês e um pouquinho, agora foram 4 meses, né? Então o ritmo de jogo, tempo de bola, essas coisas todas que só se pega com o jogo, né? Acho que vão ser as maiores dificuldades. O Islane Medeiros pergunta o seguinte: como é que você imagina que será o primeiro jogo? É normal sentir esse tempo parado nos primeiros minutos? Não só nos primeiros minutos, nos primeiros jogos eu acho que o jogador tem que trabalhar muito a parte mental, porque ele vai querer cobrar do corpo dele um desempenho que ele está acostumado a ter durante a temporada, né? Porque nós estamos em julho, né? E o corpo dele vem de uma inatividade competitiva de 4 meses, né? Então não tem como, não é ligar e desligar um botão. Eu acho que os jogadores vão ter que ter também essa inteligência emocional para saber entender o momento que tá vivendo e os processos que vão ter que ser passados até voltar àquela normalidade, né? O Ibernon Monteiro faz uma pergunta que mais voltada para a Copa do Nordeste. Com a decisão dos jogos finais da Copa do Nordeste serem na Bahia, você acredita que pode existir algum favoritismo para os times baianos por jogarem ali na cidade? Eu acho que não, até porque vão ser portões fechados, né? Não vai ter público, não vai ter nada. Conhecer o campo, as medidas são as mesmas, o tipo de grama é o mesmo. Eu acho que isso é irrelevante. O Del Luiz fala o seguinte: quando a bola voltar a rolar, o que o Ceará, no seu entendimento, poderá fazer para estar à frente dos concorrentes? Difícil falar estar à frente, né? Eu não sei como é que estão os outros também, em termos de tempo de treinamento, né? A gente tem desvantagem também que a gente trocou de treinador, né? Tem outros times. Então, eu acho que é difícil, cara. É uma coisa muito subjetiva. Mas não é que seja vantagem, mas a gente teve aí um tempo bom de preparação, né? Um tempo bom de treino. A gente não precisou atropelar etapas, né? O Danilo Queiroz faz uma pergunta nessa vertente de treinador. A maioria dos times vai retornar aos jogos com o mesmo treinador. O Ceará tem um técnico que ainda vai dirigir o time em sua primeira partida. Como é que você avalia isso? É uma vantagem ou é mais um desafio? É mais um desafio, né? Eu sou da linha que prega continuidade de futebol. Tu tem que criar processos, né? E
com pouco tempo, com a troca que a gente teve aqui, não se tem tempo hábil, né, para trocar processo, para firmar processos, né? Então, óbvio, é uma situação que a gente vai ter, isso a gente está acostumado no futebol brasileiro, né? Não é o ideal, mas a gente, como tem essa dificuldade, vai ter que passar por cima de outras várias dificuldades. A última pergunta agora, Praz, também do Danilo Queiroz. As decisões no futebol costumam ser tomadas sem que os atletas sejam ouvidos. Você julga que esse seja o momento certo para os jogos voltarem a acontecer? Você ainda sente algum receio ou confia nos protocolos? Não, receio todo mundo vai ter e vai ter sempre, né? Não de repente por nós, mas por pessoas próximas a gente que tenham algum problema de saúde, seja no grupo de risco, né? Mas eu acho que cada um na sua área, cara. Eu não posso entender que um médico infectologista venha dizer que eu bati errado na bola ou que o sistema tático está errado. E também é impossível eu, como jogador, querer cientificamente dizer se é possível ou não o retorno das partidas. Óbvio que todo jogador quer voltar a jogar o quanto antes, né? Mas eu acho que cada um na sua área, cada um na sua competência, né? Respeitando as indicações que se tem, né? Principalmente da área de saúde. Obrigado, Praz. Valeu.